Vamos então iniciar. Muito obrigada aos presentes nesta sessão dedicada ao tópico Natureza e Tecnologia, materiais sustentáveis para a construção de futuro. Nesta sessão vamos ter três oradores convidados. A arquiteta Aline Guerreiro, que é uma arquiteta licenciada pela Universidade de Lusíada, investigadora também do Instituto Superior Técnico de Lisboa e neste momento, pelo que eu percebo, está a conduzir um doutoramento para a obtenção do grau de doutor na Universidade do Minho. Aqui está no Minho, portanto, há erro, é no Instituto Superior Técnico. Pronto. Foi diretora de uma das maiores ONGs portuguesas, onde coordenou o tema de construção sustentável. É autora de várias edições, sempre com vista a uma construção mais sustentável, e em 2010 criou o portal da construção sustentável. O portal da construção sustentável é uma referência nacional e tem vindo a aumentar constantemente o seu reconhecimento internacional. Portanto, convido, antes de apresentar os restantes oradores, então a fazer uma breve apresentação. Então, está-se a ouvir? Certo. Muito boa tarde a todos. Eu vou para aquele lado. Pronto. Boa tarde a todos. Então eu vou falar um bocadinho do trabalho que desenvolvo no portal da Construção Sustentável e vou falar também um bocadinho desta necessidade de materiais mais sustentáveis no setor da construção. Já sabemos, começa a ser um assunto na ordem do dia, que este é um dos setores mais devastadores em termos de impactos ambientais. É o setor da construção. É já o terceiro, a seguir à indústria e à mobilidade, e os edifícios são atualmente responsáveis por 33% do consumo global de energia, em termos globais, e 39% das emissões de gases com efeito de estufa. Mas as emissões, normalmente nós associamos muito as emissões poluentes dos edifícios à fase de utilização do edifício, onde para os climatizar, sobretudo para os climatizar, consumimos muita energia e, portanto, emitimos muitos gases com efeito de estufa. Mas as emissões associadas aos edifícios não dizem só respeito à energia consumida durante a utilização. Na verdade, uma grande parte das emissões do setor da construção provém de produtos e materiais de construção com carbono incorporado. E então há uma necessidade enorme, e também se tem falado muito, na necessidade de descarbonização do setor da construção. A descarbonização é o processo de redução de emissões de carbono na atmosfera e o objetivo é alcançar uma economia global com emissões reduzidas para conseguirmos uma neutralidade climática. O ser humano, como é que se deu este processo? O ser humano, ao queimar combustíveis fósseis para o desenvolvimento da economia, tem aumentado cada vez mais as emissões, nomeadamente as emissões de CO2, e este processo de descarbonização exige passar por um processo estrutural que contribua significativamente para a redução destas emissões. Mais uma vez, e é aqui que eu me vou focar daqui para a frente, é que descarbonizar o setor da construção tem muito a ver com as emissões incorporadas nos materiais utilizados e necessidades de manutenção ao longo do seu ciclo de vida, pelo que se torna cada vez mais imperativo que os materiais obedeçam a critérios e requisitos de sustentabilidade para reduzir essas emissões poluentes. Nós no portal da Construção Sustentável temos-nos focado muito na diminuição ao máximo dos materiais que são derivados de combustíveis fósseis, como o plástico. Há situações em que este material é de facto indicado em várias situações, mas o ideal é reduzir o seu uso ao máximo e optar por produtos de base natural e com hipótese de reciclagem para o mesmo fim. O setor da construção é já o terceiro maior consumidor de plástico, sem contarmos com as embalagens, porque se contarmos com as embalagens dos materiais de construção é talvez o primeiro.
E há duas fases nos edifícios em que é necessário atuar para a sua descarbonização, tanto na utilização dos edifícios, tanto na diminuição das emissões de carbono relativamente aos materiais de construção. Porque o ciclo de vida de um edifício não é só a partir do momento em que ele está construído e vai ser utilizado. Tem a ver com a extração dos materiais, o transporte, a instalação, a execução da obra, etc. E depois o final de vida útil desse edifício, que deve ser salvaguardada a forma de podermos valorizar todos os materiais inseridos neste edifício. E o carbono incorporado é responsável por cerca de 11% das emissões de gases com efeito de estufa e os restantes 28% dizem então respeito à utilização, sendo o total os 39% das emissões globais. Para a redução das emissões durante a utilização, procede-se sempre da seguinte forma, por prioridades. Primeiro, a utilização, o desenho do edifício, prevenindo uma eficiência energética de forma passiva, ou seja, não sendo necessário materiais, equipamentos para climatizar o edifício, mas que o próprio edifício seja ele um equipamento de climatização. Tem isto a ver com técnicas de desenho passivas e bioclimáticas que vão tirar partido do clima de forma natural para climatizar o edifício. Quando apenas esta climatização possível não é suficiente, então recorrer a equipamentos que funcionem através da utilização de energia renovável. E só quando não é possível nenhuma destas se deve proceder à compensação de carbono. Para as emissões incorporadas nos materiais de construção, por prioridades também, o primeiro tópico é pensar em materiais naturais e não poluentes, proceder ao fabrico desses materiais utilizando, sempre que envolvam o consumo de energia, utilizando energias renováveis, e só quando nenhuma destas é possível, passaremos então à compensação de carbono. A compensação de carbono faz-se da seguinte forma: são medidas as toneladas emitidas, há uma área que é florestada através de árvores ou pradarias marinhas, por exemplo, tudo aquilo que possa absorver carbono na atmosfera e tentar que haja um equilíbrio entre as emissões, o carbono emitido e o carbono compensado. E então, o que é que podemos dizer que são os materiais sustentáveis? São aqueles de origem biológica, como a madeira, a cortiça, a lã de cânhamo, as fibras de madeira, e aqueles que se podem reciclar infinitamente para o mesmo fim. Mas há mais materiais para a construção que têm como missão reduzir a sua pegada ecológica. E é isso que nós fazemos no Portal da Construção Sustentável. Temos uma base de produtos que, pelo fim a que se destina, são produtos que têm que ser inócuos à saúde humana, devem ser isentos de petróleo apenas quando possuírem este material apenas quando for realmente necessário e terem características que posicionem o material como um contributo para o desenvolvimento mais sustentável. E porquê é que nós batemos muito nesta tecla da eliminação dos combustíveis fósseis? Porque esta eliminação progressiva dos combustíveis fósseis tem de ser compatível com o objetivo de zero emissões líquidas em 2050 e com o limite do aumento da temperatura acima de 1,5 graus. Como sabemos, a poluição por plástico está por todo lado. Existe uma ilha de plástico no Pacífico que terá cerca de 1,6 milhões de quilómetros quadrados, que é mais ou menos o equivalente a 17 vezes o tamanho de Portugal. Na realidade, o ambiente marinho é o maior depósito de lixo plástico em todo o planeta. E no setor da construção há materiais como o PVC, o EPS, o XPS, que são materiais de origem que têm na sua base combustíveis fósseis e que podem perfeitamente ser trocados, substituídos por materiais naturais.
E por isso é que também no portal da construção sustentável desenvolvemos um selo, um rótulo ecológico com base na ISO 14024, que diz respeito a um rótulo ambiental tipo 1, que é uma avaliação voluntária que envolve um conjunto de processos que mostram que o produto, serviço ou sistema cumpre os requisitos da norma. É um programa voluntário, neste caso é baseado em 10 critérios e depois o produto é avaliado e a partir do momento em que cumpra 4 desses 10 critérios, este rótulo é oposto no material. Quais os critérios definidos por categoria? Os materiais são divididos em várias categorias e os critérios em cada categoria que são avaliados têm a ver com o ciclo de vida de todo o edifício. Tem a ver com o consumo de recursos durante o processo de fabrico, tem a ver com a sua capacidade de reutilização e reciclagem, tem a ver com a medição das emissões durante o processo de fabrico, como é extraída a matéria-prima e que impactos lhe estão associados, qual a composição do produto, avalia, por exemplo, se o produto é facilmente desmontável ou não para poder ser integrado em novos processos produtivos ou valorizado de uma outra forma. Temos informação sobre a energia incorporada, sobre o cálculo da energia no material desde a extração da matéria-prima até ao produto acabado. Avaliamos também a origem do produto, a averiguação da localização, se é longe ou perto do local de destino, para que possam ser contabilizadas as emissões durante o transporte, a sua inocuidade à saúde humana, se exige muita manutenção ou se é um produto durável sem manutenção, que é desde logo mais sustentável, e se já tem alguma certificação acreditada ou posta no respectivo material. Após a avaliação é atribuído um selo e é realizado um documento com relatório do processo de avaliação para a atribuição da licença. O que é que diferencia este selo? Foi adotado pelo Fundamental, pelo Ministério do Ambiente, quando abriu financiamento a edifícios mais sustentáveis. Portanto, os materiais que tivessem este rótulo eram desde logo elegíveis para financiamento. Diferencia o material para a sustentabilidade, tem como base uma ISO reconhecida internacionalmente, vai melhorar a imagem do produto, o acesso a novos mercados, o aumento da satisfação do cliente, a melhoria da posição competitiva, tem uma patente a nível europeu e contém informações necessárias ao passaporte digital de produto que vai de resto entrar em vigor até 2026. Estes são os documentos que atestam o cumprimento dos critérios e só para terminar, ficam aqui algumas reflexões. É urgente uma alteração de paradigma que caracteriza este setor, uma transição deste setor poluente para um setor mais sustentável e amigo do ambiente é necessário. É necessário também que a indústria da construção consuma menos matéria-prima virgem e não renovável, que os materiais sejam mais duráveis e com menos energia incorporada, a utilização de materiais reciclados ou mesmo materiais em segunda mão e construir com materiais naturais e reciclados. Espero que tenham gostado e obrigada. Muito obrigada. E agora o engenheiro Paulo Palha. Portanto, o Paulo Palha é engenheiro agrónomo pela UTAD e trabalha para que a vegetação seja considerada um material de construção obrigatório. Sempre trabalhou na área do paisagismo e em soluções baseadas na natureza para cidades, sendo atualmente CEO da empresa Neoturf. É importante, no vasto currículo do engenheiro Paulo, falar do projeto Green Urban Living, onde foi desenvolvido o primeiro sistema de cobertura verde português e é totalmente produzido com resíduos da indústria da cortiça. Foi um dos fundadores e é o atual presidente da direção da Associação Nacional de Coberturas Verdes de Portugal e é também presidente da Federação Europeia de Associações de Coberturas Verdes e representante português na Rede Mundial de Infraestrutura Verde. Portanto, muito verde, não é?
E é fundador também da Land Lab. Portanto, convidava-o então para fazer uma breve apresentação. Muito obrigado, boa tarde a todos. E antes de mais, muito obrigado pelo convite. É estranho que eu estou-me a ouvir alto, mas ok, vou-me habituar. Basicamente eu venho hoje trazer-vos uma apresentação. Ok. Ideia. Basicamente o que eu venho apresentar naquilo em que eu trabalho há 25 anos, que na Neoturf. Portanto, a Neoturf é uma empresa de espaços verdes, com uma área de arquitetura paisagista, área de construção, área de manutenção, mas muito ligada aos temas das soluções com base na natureza, desde a sua gênese, e portanto as coberturas verdes, os jardins verticais, é uma coisa que está no nosso sangue há 25 anos. Eu faria, se calhar, começava por fazer aqui uma provocação. Estamos aqui na feira de construção, eu venho falar, se calhar, do único material que nós podemos acrescentar à construção, que capta carbono, que é a vegetação. E a pergunta que eu faria, que deixava já aqui como reflexão a todos, é, de facto, se nós, neste nosso fantástico planeta, se a vegetação desaparecesse, o que é que aconteceria? Quais seriam as consequências disso, se nós, de repente, deixássemos de ter vegetação? Sim, pergunta simples, talvez um bocado quase que parece infantil, mas basicamente a resposta é que nós que fazemos parte dos animais, desapareceríamos também. Portanto, eu sou daqueles que, enfim, encabeça aqui um conjunto de pessoas que gostaria de ver o Homo sapiens na lista dos animais em perigo de extinção, porque talvez assim nós nos apercebêssemos um bocadinho melhor que somos só mais um, não somos de facto os donos deste planeta e estamos totalmente dependentes destas ligações com o mundo natural. E, portanto, a natureza, a vegetação não precisa dos animais para nada, para viver, e os animais dependem diretamente, de facto, da vegetação, que está intimamente ligada também com o ciclo da água, do qual também nós totalmente dependemos. E talvez, acho que no mundo da tecnologia e no momento em que vivemos altamente tecnológico, se calhar convém referir que talvez a vegetação seja dos elementos mais tecnológicos também que nós temos, porque nós ainda não encontramos nenhum software, não encontramos nada, embora haja alguns estudos que já dizem que há aí uns plásticos como as clorofilas que fazem umas pequeninas produções, mas de facto não conseguimos abdicar disso quando andamos à procura, enfim, de soluções para tudo, e a natureza de facto indica-nos muito o caminho. Por outro lado, o que nós vemos é que as cidades vão crescendo, cada vez temos mais megacidades, possivelmente em 2050 70% da população mundial vai viver em cidades, e o que nós fazemos está bem exemplificado nesta imagem, que é a cidade empurra a vegetação para fora, expulsa a vegetação, esquecendo-se dessa dependência e dos serviços ecossistémicos que de facto a vegetação traz. Esta é uma imagem de inteligência artificial, já que estamos no tempo dela. É uma imagem que se perguntou, bom, mas se desaparecesse toda a gente e os animais, o que é que aconteceria às cidades? A inteligência artificial rapidamente respondeu bem que a natureza ocuparia estes lugares, começaria a desconstruir este mundo, voltando a equilibrá-lo. Mas se virmos, isto já não é inteligência artificial, já são imagens reais, o que acontece na realidade, isto é uma aldeia que foi abandonada, uma aldeia chinesa de pescadores, o que vemos é isso mesmo, é que a natureza ocupa o espaço construído, desconstruindo os materiais, voltando a equilibrar esse território. O mesmo aqui num hotel que nunca abriu na cidade do Rio de Janeiro, foi construído mas nunca abriu, e o que nós vemos é exatamente a vegetação a ocupar o lugar e a desconstruir e a voltar a renaturalizar esse espaço. Portanto, nós precisamos, e a vegetação mostra-nos esse caminho deste balanço que nós temos que ter com a natureza. E, embora alguns digam que é completamente impossível, a cidade é densa, a cidade já está construída, tantas vezes e em tantos momentos já vimos nas nossas cidades, nomeadamente na cidade do Porto, oportunidades como a Praça de Lisboa, onde não havia um único metro quadrado de natureza e que de repente temos uma área cheia de natureza, com serviços ecossistémicos e, portanto, em cada projeto, em cada cidade, em cada decisão política, nós temos a oportunidade de reverter essa situação. E somos todos chamados, engenheiros, paisagistas, arquitetos, todos chamados e todos responsáveis por essa mudança. 2030 é já daqui um bocadinho. Tudo o que nós estamos a fazer hoje em termos de projetos vai ser aquilo que nós vamos medir em 2030 e 2050. E, portanto, não podemos estar à espera de mais discussões, de mais congressos, de mais feiras para atuar em cada projeto que nós temos. E, portanto, há esta responsabilidade, eu acredito muito nisto, obviamente os arquitetos paisagistas, os engenheiros, os decisores políticos têm uma responsabilidade ambiental, que é obviamente uma responsabilidade social.
imensos exemplos, vocês conhecem o Bosco Verticale, mas quando isto foi apresentado do arquiteto Stefan Boer e da arquiteta paisagista e agrónoma Laura Gatti, isto era uma utopia, dizia-se que nunca ia acontecer na cidade de Milão e neste momento não só aconteceu, como é uma referência na cidade de Milão, mas eu gosto também de mostrar muitos exemplos do Sul. Isto é o Zorlu Center na cidade de Istambul. Tive a felicidade de visitar este edifício num congresso. São só 7 hectares, são 70 mil metros quadrados de vegetação sobre um edifício em Istambul, portanto não estamos a falar no norte da Europa, e tantos outros por tantas cidades do mundo, como a Praça de Lisboa, que, como veem, não tínhamos nem um metro quadrado de vegetação e de repente temos este espaço fantástico que é claramente um dos ícones da cidade do Porto. E, portanto, as cidades podem ser excelentes exemplos de vida dos homens com a natureza e dessa integração. Basta nós querermos e alterarmos este paradigma. Porquê? Eu penso que a maior parte de vocês estão bem informados sobre as vantagens das coberturas verdes, mas eu gostava de passar muito rapidamente, porque talvez seja das soluções que nós temos, e gostava de vos referir que quase, ou pelo menos 25% da área de uma cidade são coberturas de edifícios que não nos trazem absolutamente nada a não ser arrumar uns avacs ou acumular calor, ou poeiras ou partículas em suspensão, e é uma área gigantesca de milhões de metros quadrados, quando nós podíamos ter todos estes serviços que eu vos vou elencar. São benefícios públicos, alguns são privados também, mas grande parte são benefícios públicos, desde logo o aumento da área verde em contexto urbano, a utilização dos espaços. Isto é uma biblioteca em Delft e, portanto, nós podemos ter a cobertura como um lugar de fruição, como um lugar de utilização, aquilo que é a sustentabilidade dos sistemas de drenagem urbanos, enfim, estas imagens terríveis que nós vimos de Valência, em 24 horas choveram quase 500 milímetros. Eu recordo só isto, em Lisboa, no último evento grave que aconteceu em 2022, choveram 120 milímetros. No dia em que choverem 500 milímetros em Lisboa, eu quero perguntar-me o que é que vamos fazer, e quero perguntar se os túneis de transvases e bombas de caudais que passam as coisas de um lado para o outro vão responder a 500 milímetros de precipitação. Ou se nós temos que assegurar no sítio onde ela cai do céu, enquanto a precipitação cair do céu, os telhados e as coberturas são os primeiros elementos a contactar com essa água e que podem, de facto, captar essa água. Um estudo da cidade de Toronto, com 10 centímetros, só com 10 centímetros de substrato, eles conseguem, neste estudo, demonstrar que retém 90% da precipitação de verão e 75% da precipitação de inverno, para se perceber o impacto disto, para além de ser uma água que é reintroduzida no ciclo natural da água, é evapotranspirada ou pode ser reutilizada, em vez de ir lavar as estradas e termos que a tratar de novo para a reutilizar. A vegetação, como sabem, capta CO2, produz oxigênio e, portanto, temos esta possibilidade também. Temos a questão da ilha de calor, que é um fenómeno que nos assola de forma muito determinante. Estamos na zona da Europa que mais sofre com os fenómenos de ilha de calor e, portanto, a concentração de calor nas estruturas construídas e nas cidades é um problema, e vocês veem aqui por termografia as ruas arborizadas perfeitamente, muito mais baixa a temperatura do que nos edifícios. Aqui uma fachada com uma trepadeira também bem mais fresca, e que se calhar aquilo que é mais surpreendente é verem, isto é de uma agência governamental dos Estados Unidos, que dentro de todos os fenómenos extremos que eles sofrem, sejam os furacões, as cheias, os tornados, o que mata mais americanos são, de facto, as ondas de calor, são os fenómenos de ilha de calor. Outro tema que temos é a possibilidade e um serviço que as coberturas verdes trazem da redução do ruído. Isto é muito aplicado em aeroportos, mas noutros também locais, noutros edifícios. A promoção da biodiversidade. A biodiversidade não é uma coisa para nós irmos visitar ao Jardim Zoológico ou ao Jardim Botânico. A biodiversidade é uma dependência, a biodiversidade é a ligação que nós temos que ter com o espaço natural, e as coberturas verdes não substituem nunca o parque urbano ou a árvore da cidade, mas podem ligar esses espaços e, portanto, podem fazer essas ligações que são fundamentais. Poupança energética, e, portanto, temos claramente mais conforto térmico e poupança energética, redução naquilo que é a despesa com a renovação, por exemplo, das membranas de impermeabilização, que têm um custo, elas podem quase duplicar o seu tempo de vida. A possibilidade de produzir alimentos localmente, isto dava-nos para estarmos a falar mais meia hora, uma economia verde que vem, a valorização imobiliária, a ligação do fotovoltaico também, que é uma vantagem, ou seja, quando temos vegetação, temos evapotranspiração, reduzimos a temperatura ambiente do painel fotovoltaico e com isso conseguimos produzir mais energia. E com isto tudo, volta à questão, mas porquê é que nós temos 25% ou 30% ou 35% da área da cidade
em coberturas e não temos absolutamente nada. No nosso trabalho na Neoturf nós decidimos, porque muitas vezes quando olhamos para estas fotografias, por exemplo, do mar, por baixo podem estar coisas, enfim, menos bonitas. E nas coberturas verdes também podemos olhar para uma cobertura verde muito bonita, mas começou-nos a incomodar olhar se calhar para as camadas mais abaixo e encontrar materiais pouco naturais, muitos deles derivados do petróleo, materiais plásticos, e questionamos se conseguiríamos fazer as coisas de maneira diferente. Com isso, e dentro daquilo que é, a Neoturf é muito ativa em investigação, em projetos FCT, projetos também europeus, concorremos a um projeto, tivemos a felicidade de o ganhar, com a Amorim fomos investigar se podemos utilizar os resíduos da cortiça para substituir o isolamento térmico de uma cobertura verde invertida e a placa de drenagem. Bom, era esta a questão, estamos mesmo a entregar, estamos mesmo a construir soluções com base na natureza, usando estes plásticos todos. Incomodava-nos isso e, portanto, fomos. O projeto chama-se GUL, pode ser visitado, ele está a ser apresentado e é comercializado, pode ser visitado no pavilhão 5, no stand da Land Lab, mas basicamente o que nós conseguimos ao longo de 3 anos foi desenvolver este sistema. Eu vou-vos mostrar só algumas características, mas é claramente a ficha técnica mais completa de um sistema de cobertura verde que temos, que eu conheço em todo o mundo, porque inclusive tem uma relação entre a espessura de substrato, a espessura de cortiça e qual é o lambda, qual é o isolamento térmico que nós conseguimos mesmo ter, que é uma das dificuldades que todos os projetistas da térmica têm quando olham para uma cobertura verde, é como é que eu vou valorizar esta cobertura verde. Não vos vou falar de Sobreiro, nós estamos todos conhecemos que é das maiores reservas de biodiversidade que Portugal tem, é fundamental também na nossa economia, é a árvore nacional, é o símbolo nacional, emprega muita gente e, portanto, o que nós vamos usar não é a cortiça original, nós vamos pegar no que sobra da indústria das rolhas, que são estas pilhas de resíduos que conseguem ver aqui, e vamos transformar, não é nada de novo, vamos transformar em aglomerado negro de cortiça, mas a grande novidade é a densidade que nós tivemos que encontrar para conseguir fazer duas coisas, drenar e fazer isolamento térmico, que à partida nos parecia incompatível, mas que ao final de 3 anos de investigação com a Universidade de Coimbra, com o ITECONS, conseguimos de facto chegar a esse resultado. Eu vou acelerar, este é o processo industrial, são os blocos, portanto nós no máximo podemos ter placas com 60 centímetros, por absurdo, se quiséssemos esse isolamento térmico todo, mas é muito simples, temos a placa de GUL, temos um filtro de separação, temos o substrato e depois vamos ter as plantas. Fizemos uma série de testes que eu convido-vos depois a visitar mais em pormenor, não vos vou retirar tempo com isto, mas desde a questão do ruído em câmaras ancóicas, a utilização de câmaras bioclimáticas, simulações de chuva, diversos regimes de drenagem, intensidades de precipitação, tudo isso. Só queria focar aqui neste, que este é claramente novidade dentro dos sistemas de cobertura verde. Reparem que conseguem escolher a placa de GUL ali à esquerda em 5 cm, 6 cm, 7 cm ou em milímetros, e também fazer a tal relação com a espessura de substrato e desde logo tirar o isolamento térmico que vocês podem ter ao aplicar estas coberturas verdes, infelizmente esquecendo o efeito da vegetação, porque como sabemos a vegetação não só impede a incidência dos raios solares no edifício, como também por evapotranspiração retira alguma energia dos edifícios. Vou só acelerar para vos mostrar esta obra do Fórum da Maia, para terminar, que foi a primeira grande obra feita com o GUL, uma recuperação de uma cobertura que não tinha cobertura verde, foi necessário, a impermeabilização estava em tempo final de vida, foi renovada e depois foi aplicado o GUL, com o objetivo de apresentar um desenho já agora este sistema de jardim vertical é feito com resíduos plásticos do mar, portanto mais uma vez o aproveitamento de resíduos, neste caso do lixo, para a execução das soluções com base na natureza. Aqui vem o GUL, ele é ranhurado para atingir o nível de drenagem que nós queríamos em termos de benchmarking com os elementos de drenagem de 25 mm e todo o desenho da cobertura foi feito num pensamento de promoção da biodiversidade. É um local que pode ser visitado por marcação e foi, de facto, é um case study de sucesso, embora seja bastante jovem, tem cerca de 4 anos, penso eu, já estou um bocadinho perdido no tempo, digamos assim, mas o resultado final fala por si e convido-vos a visitar este edifício
que tem agora uma área que tem de facto esta cobertura verde. Se tiverem interesse nesta temática, visitem o site da Associação Nacional de Coberturas Verdes, greenroofs.pt, e basicamente é isto. As soluções com base na natureza devem de facto ter como base materiais naturais, materiais que venham, se possível, materiais naturais e resíduos de materiais naturais. Muito obrigado. Muito obrigada. Passo agora para o José Miguel Lameiras, meu colega, arquiteto paisagista, professor na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, investigador no Biopolis. O José Miguel desenvolve investigação e prática na regeneração urbana através do desenho de estruturas verdes e da implementação de soluções baseadas na natureza. É co-coordenador pelo Biopolis e pela FECUP em vários projetos europeus, sendo aqui alguns de destacar o Urbinat, o Enbracer e o Green in Cities. Portanto, no seu trabalho promove a utilização de tecnologias digitais, não é o grande foco, aplicadas ao desenho do espaço público, e neste momento coordena vários projetos de arquitetura paisagista na cidade do Porto, como por exemplo o Parque da Alameda de Cartes e os parques do Campo Universitário da Asprela. Muito bem. Eu vou só tirar isto. Vocês conseguem me ouvir? Muito obrigado. Antes de mais, gostava de agradecer pelo convite, quer à Ordem dos Arquitetos, quer à REFAI, e cumprimentar também ilustres colegas, meus colegas de painel. Para mim é sempre... Eu sou completamente apaixonado pelo desenho urbano a partir da estrutura verde, porque essa é simultaneamente o desenho da qualidade de vida das pessoas. E por isso aquilo que eu trago aqui hoje são alguns dos parques da cidade do Porto e uma reflexão sobre como é que eles ajudam a promover a resiliência urbana também às alterações climáticas e eventos climatéricos extremos. Nós, nos dias de hoje, já ninguém questiona as alterações climáticas, todos nós, aliás, sentimos as alterações a acontecerem no dia-a-dia, e todos nós sabemos que é nas zonas mais urbanas que o efeito das alterações climáticas mais vai ser sentido. E por isso eu trago apenas uma única mensagem. E se no final desta apresentação todos vocês perceberem porque é que nós devemos tornar as nossas cidades mais permeáveis e garantir que as águas entram no solo e no subsolo, eu terei conseguido alguma coisa. E o setor da construção é o setor mais importante para refletir sobre esta questão. Porque todos nós temos que construir, todos nós temos que urbanizar, mas não vamos fazer isso comprometendo também aquilo que é a estrutura verde e a resiliência das nossas cidades. E é por isso que eu começo por explicar uma ideia, um princípio, aquilo que todos nós devemos fazer nas nossas atuações à escala da cidade é garantir que quando chove a água entra no solo e no subsolo. Até porque, reparem, o grande reservatório de água que existe a nível mundial não são os lagos e os rios, é o solo e o subsolo. E por isso é que é tão importante nós olharmos para esta imagem. Isto porque uma cidade, para ser uma cidade saudável, tem que ter aquíferos saudáveis. Se tiver aquíferos saudáveis, as árvores conseguem ir buscar a água em profundidade, conseguem trazê-la para a superfície e conseguem evapotranspirá-la através de estomas, e é isso que cria uma camada de umidade que garante a inércia térmica da cidade. Eu estou com a Comissão Europeia num projeto que tem o melhor nome de sempre, chama-se Cool Cities, que são as cidades frescas ou as cidades fixe. E isto é um princípio muito importante. Porquê? Se nós não tivermos níveis freáticos saudáveis, as árvores instintivamente vão fechar os estomas e não vão evapotranspirar. E é por isso que em cidades como Barcelona nós temos zonas com árvores com as mesmas temperaturas que zonas sem árvores. E é por isso que nas cidades urbanas os níveis freáticos na Europa estão a descer a um nível de 1 metro por ano, para vocês terem uma ideia, e se isso continuar a acontecer, as nossas árvores não vão conseguir ir buscar água em profundidade e não vão conseguir arrefecer as cidades. Isso já está a acontecer no Porto este ano. Nós estamos com um ano muito chuvoso, as linhas de água do Porto estão secas, neste momento as ribeiras da Asprela estão com um nível de água residual e estamos a assistir a uma mortalidade de árvores muito grande. Barcelona, nos últimos 2 anos, teve 500 dias de seca extrema, só para vocês terem uma ideia, e as ribeiras urbanas perderam a sua água. E a mesma coisa vai acontecer no Porto. E por isso é que é tão importante nós permitirmos que a água entre no solo e no subsolo. O setor da construção tem um papel fundamental em garantir que as árvores conseguem fazer isto, que é criar a tal inércia térmica e conseguir garantir que arrefecemos a cidade.
É importante pensarmos que, num sistema natural, quando escorre, grande parte da água infiltra e a água nunca se concentra ao mesmo tempo no mesmo sítio. Enquanto que, num sistema artificial, quando chove, a maior parte da água ela escorre à superfície e ela vai ser toda encaminhada ao mesmo tempo para o mesmo sítio, o que faz com que os sistemas de drenagem tradicionais são responsáveis muitas vezes por grandes picos de concentração e pela concentração de água ao mesmo tempo e no mesmo sítio. E por isso é que todas as cidades europeias já abandonaram os sistemas clássicos de construção. Vou responder à pergunta do engenheiro Paulo Palha. O que é que vai acontecer em Lisboa com a construção de 2 túneis? Simples. Vamos drenar os níveis freáticos da cidade e vamos matar as águas da cidade. Ou seja, vamos criar um problema que não temos para tentar resolver outro que não é passível de resolução com 2 tubos. Em 2011 eu vivia em Copenhaga, eles tiveram um projeto para a criação de 2 túneis que drenavam a cidade, que rapidamente abandonaram e substituíram por isto. Ou seja, sempre que há uma obra de urbanização, o setor da construção é responsável por infiltrar 100% das águas da chuva. Ou seja, urbanizar sim, mas vamos fazê-lo compensando a impermeabilização que é gerada pelo setor da construção. Isto é obrigatório, é de lei. Em Inglaterra, em qualquer obra de urbanização, após a urbanização, é obrigatório que a água que é infiltrada no solo e no subsolo seja a mesma que seria infiltrada se o solo estivesse completamente nu. Só para termos uma ideia. Ou seja, isto é absolutamente fundamental, é algo que a Comissão Europeia está a tentar implementar em várias cidades. E reparem que é isto que faz com que a água, sendo gerida localmente, como dizia o engenheiro Paulo Palha, permite, de alguma forma, atenuar o pico de concentração da água, e é aqui que os nossos espaços verdes têm um papel absolutamente fundamental. Este é um mapa da cidade do Porto, este foi o resultado de um trabalho de investigação, esta é a estrutura verde da cidade do Porto, todos nós percebemos o padrão de distribuição da estrutura verde na cidade. Agora, lembrem-se, sempre que virem um espaço verde, olhem para ele pelo valor social, pelo valor ecológico, pelo valor estético, mas pensem também nela como uma zona potencial para salvar a cidade num evento de chuva torrencial extrema, como aquele que aconteceu em Valência. E a cidade do Porto já tem 3 parques resilientes às alterações climáticas, 3 parques que foram desenhados pela Academia como pilotos para serem copiados pela prática da profissão, que são parques que foram desenhados para serem inundados e dessa forma ajudar a salvaguardar e a proteger as zonas mais urbanas da cidade. Reparem, mas vamos olhar para este mapa. A cidade do Porto, em termos de padrão de distribuição, nós temos 32% de espaços verdes. Se fizéssemos o seguinte exercício, que era, pegávamos em tudo quanto é verde e encostávamos para um canto, pegávamos nos edifícios e encostávamos no outro canto, o mapa da cidade seria bem diferente. Seria este. E é muito importante nós termos noção deste mapa. 32% do Porto são espaços verdes. Isto é um valor que está de acordo com as recomendações europeias para o arrefecimento da cidade e é um valor que devemos proteger. Agora, olhem ali para o meio. 44% da área da cidade são estradas e áreas de estacionamento. Vocês vejam o espaço que nós dedicamos ao automóvel. Vocês vejam o espaço que dedicamos à mobilidade de um veículo que fica parado 23 horas por dia. E por isso é que Paris se comprometeu a despavimentar 40% da cidade. Por isso é que o Porto deve aumentar a sua área de construção, deve aumentar a sua área de edificação, mas nunca à custa de espaços verdes. E este é um dos primeiros pontos. Aliás, uma outra mensagem que eu queria deixar aqui é: o pior sítio para se colocar uma estação de metro é num jardim. Pronto, é um pequeno à parte. Reparem, dentro dos nossos espaços verdes urbanos, 22% são de caráter privado e 10% são de caráter público. Ou seja, não pode haver nenhuma medida de preservação da proteção da permeabilidade da cidade sem ser concertada com os privados, com o setor da construção, com as novas edificações, com as novas urbanizações. E, aliás, fiquei muito feliz com o contacto que tive com a REFAI, porque eles estavam precisamente à procura desta nova forma de pensar e de garantir a sustentabilidade também das novas operações urbanísticas que têm em mãos. Mas também os espaços públicos têm um papel muito importante. Reparem, o Porto tem esta característica. O Porto é uma cidade mais verde do que nós possamos imaginar, mas grande parte da estrutura verde do Porto não é visível. E por isso é que é tão importante nós preservarmos o que não vemos. E grande parte dos privados estão a impermeabilizar os logradouros. E isso é algo que muito me preocupa.
E reparem, mas também no espaço público há todo um trabalho que nós podemos fazer. E a Academia já fez vários pilotos que fornece como exemplos para a cidade. Vamos ver os parques da Esprela, o Parque da Quinta de Lamas e o Parque de Almeida de Cartes. Reparem que o primeiro, nós estamos a falar do espaço que fica entre a Faculdade de Engenharia e a Faculdade de Economia. Não sei se lembram, um espaço em que quando se constrói a Faculdade de Engenharia, a ribeira é entubada, o espaço é altamente impermeabilizado e todos os anos, sempre que chovia, isto alagava. E por isso, para além de renaturalizar a ribeira e voltar a trazer a ribeira à superfície, o espaço foi desenhado para funcionar como um pistão em que toda a água da chuva é colocada no solo e subsolo e faz a recarga do aquífero. Isto é uma mensagem muito importante, ou seja, eu não vou falar aqui do papel da estrutura verde, vou falar sobre como é que os parques podem ajudar a cidade na resiliência climática. E reparem, esta é a área verde, nós estamos a falar de um parque verde que foi desenhado com 100% de permeabilidade, através de soluções construtivas e de pavamentos permeáveis que encaminham as águas para as zonas verdes, mas sobretudo nós desenvolvemos um conjunto de soluções construtivas através de bacias de retenção que distribuem a água por vários espaços, que durante 365 dias por ano tem esta leitura, esta característica. O que vocês não veem são 70 centímetros a 1 metro de rachão, em que sempre que chove a água infiltra. Quando é muita água, a água fica armazenada no subsolo e só a partir de uma chuva que acontece a cada 20 anos é que ela começa a armazenar a superfície. Mas nós fomos mais além. Todas as bacias de retenção distribuem água e encaminham-na para o canal de drenagem, a ribeira. Ou seja, numa chuvada torrencial, a ribeira tem capacidade para encher. E numa chuvada centenária, todo o parque fica debaixo da água e todo o parque fica submerso com 25 a 75 centímetros de água. E agora vejam a próxima imagem. Isto já aconteceu. No dia 19 de outubro de 2019, em 10 minutos, choveu no Porto, nesta área, foi um evento localizado, não foi à escala da cidade, o mesmo que chove em setembro, outubro e novembro. Ou seja, estes eventos extremos são cada vez mais comuns e por isso é que nós temos que desenhar os nossos espaços para acomodar estas águas. E reparem, isto foi uma chuvada daquelas que acontece a cada 40 anos e nós sempre pensamos, ok, a probabilidade disto voltar a acontecer é muito baixa. Reparem que neste dia a quantidade de água era tão grande que as bacias distribuíram a água entre elas e encaminharam a água para a ribeira. Mas mais importante, vejam o que aconteceu a seguir. 3 anos depois voltou a acontecer e este ano também voltou a acontecer, mas não tenho fotografias. Ou seja, aquilo que são os eventos climatéricos que deviam acontecer a cada 20 anos, eles na realidade estão a acontecer a cada 2. O que significa que os nossos cálculos estão todos errados. O que significa que de facto nós temos que ser ainda mais conservadores do que já somos. Um outro exemplo é o do Parque da Esprela. Há 21 anos atrás, a Esprela era completamente permeável. Era feita de campos agrícolas que, quando havia uma grande chuvada, eles alagavam e infiltravam a água. E reparem que, com a construção do metro, com as diferentes obras de edificação e de urbanização, aquilo que aconteceu é que perdeu-se a permeabilidade. Ao se perder a permeabilidade, a água vai toda ao mesmo tempo para o mesmo sítio, o que faz com que havia o risco de a ribeira inundar e de água transbordar e de comprometer o metro. Ou seja, isto seria um prejuízo de muitos milhões de euros. E nós temos aqui um parque que foi desenhado com esta encomenda de, com uma solução de muito baixo custo, requalificar as ribeiras e proteger o metro. Ou seja, o Parque da Esprela, que muitos de vocês conhecem porque visitam no parque e conhecem o seu impacto social, tem esta característica de permitir acomodar e encaixar um grande volume de água. Ele foi desenhado com um caminho-de que funciona como uma pequena barragem, em que sempre que chove, o espaço inunda e alaga. Isto só acontece, claro está, para uma chuvada torrencial, é que o parque inunda. Mas o parque está desenhado para encaixar 2,63 metros de água. Ou seja, vejam a capacidade que um parque, que uma área verde tem de encaixar. E encaixa cerca de 10 mil metros cúbicos de água. 10 mil metros cúbicos é o volume do edifício onde vocês estão. Ou seja, vejam a capacidade de água que nós conseguimos encaixar num parque. E, atenção, isto é feito através desta solução, num caminho de que a maior parte das pessoas não se apercebe. Aquilo tem uma peça hidráulica que no dia-a-dia permite passar água. Numa chuvada que só acontece a cada 50 anos, a secção está estrangulada e o parque inunda.
já aconteceu. Ou seja, aquilo que era suposto ser um evento extremo, já aconteceu. Aconteceu 15 dias antes da inauguração. Se o parque não estivesse construído, o metro teria sido inundado. Desde que o parque foi construído, as caves do IPO, que inundavam a cada 2 anos, nunca mais inundaram. Ou seja, nós temos aqui a situação de parques urbanos que protegem a cidade. Eu já agora perguntava só à minha colega quanto tempo tenho, ou já... 2 minutos. 2 minutos. Muito bem. E vou-vos mostrar agora a imagem que mais me preocupa. Mais do que esta imagem é preocupante, mas era expectável, a imagem que a mim mais me preocupa é esta. A imagem das ribeiras urbanas sem água. Nós somos a geração que vai ver as ribeiras urbanas do Porto perder a água. E isto é preocupante. E a culpa disto é o excesso de impermeabilização da cidade. E por isso é que nós temos que repermeabilizar a cidade. Na Alemanha é obrigatório, inclusive em prédios antigos, eles estão ou a inundar caves ou a construir soluções em que a água é encaminhada para poços de infiltração que metem água no solo e no subsolo e dessa forma estão a abrandar o nível de descida do aquífero. Não estão a reverter ainda, não estamos nessa fase. Mas reparem, mostra também um outro parque, o Parque de Alameda de Cardes, em Campanhã, na zona mais desfavorecida da cidade, e falo aqui também sobre as questões da construção. Este foi o primeiro parque em que nós tivemos a ousadia de fazer uma coisa, que foi fazer um plano de demolição. Ou seja, vocês imaginem o que é começarem um projeto pelo plano de demolição. E eu acho que o setor da construção tem que ter também esta humildade, que é de pensar e desenhar os edifícios como algo que não se vai perpetuar no tempo. Nós sabemos que o tempo de vida útil de um centro comercial é de 50 anos e, por isso, temos que pensar e desenhar os nossos edifícios de forma que, no fim do seu ciclo de vida útil, pode ser só daqui a 100 anos ou 200 anos, mas nos dias de hoje a construção não tem essa durabilidade, como é que aqueles materiais vão ser desmontados, reciclados e integrados noutros projetos. É isso que tem que ser feito. E por isso nós fizemos isto neste projeto, em que todos os materiais que existiam em obra ficaram em obra, no transporte de materiais a Vazadouro, mas pensamos também os pavimentos para a sua posterior reciclagem. Reparem que a estrutura do parque é esta, é impressionante a comparação das imagens do antes e do depois. Já agora permitem-me também dizer que havia grandes depósitos de aterro que nós reperfilamos, reintegramos. Uma das características muito interessantes sobre o carbono é que o professor Joaquim Esteves estudou os solos e verificou que há mais fixação de carbono no solo do que nas árvores. Nós muitas vezes ignoramos a capacidade de fixação de solo da comunidade microbiana e por isso é que nós devemos proteger os solos. Solos e água são os bens mais escassos que nós temos no planeta. Solos igual a cadeia alimentar e temos que ter muito esta estratégia de preservação e proteção de solos. Já agora só mostrar aqui, toda a estratégia da vegetação foi pensada muito para a resiliência climática. Isto foi um voo com drone com câmara térmica que nós fizemos, em que identificamos temperaturas de ponta de 42,5 graus. Todo o parque foi desenhado para a sazonalidade e para pensar também no crescimento da vegetação, com árvores de crescimento rápido que domina a composição ao fim de 5, 10 anos e que criam condições para os grandes fixadores de carbono, ou seja, a fixação de carbono e a antecipação da fixação de carbono fez parte de todo o processo de projeto, mas também aqui demonstramos que, mesmo em zonas muito inclinadas, onde não há espaço para bacias de retenção, através destas micro-represas, tem uma história giríssima. Nós utilizamos uma solução que foi primeiro testada no Parque Olímpico de Londres, em que o projetista do Parque Olímpico de Londres me diz: eu copiei esta solução do Alentejo. Ou seja, às vezes temos as coisas aqui ao lado. O Alentejo sempre teve escassez de água e sempre utilizou estas micro-represas para armazenar a água. E reparem que também aqui, este é o tal perfil drenante que está escondido por trás das bacias, mas também aqui, nestas áreas, sempre que chove, a água é armazenada, é retida, é infiltrada e faz a recarga do aquífero. E o ponto aqui é precisamente esse, que é: vamos permeabilizar as nossas cidades e vamos despavimentar as nossas cidades, porque nos dias de hoje é uma questão de sobrevivência. Obrigado. Obrigada. Convidava agora os oradores. Temos aqui um curto período de discussão, porque foram muito interessantes todas as apresentações. E eu, baseado um pouco nas vossas apresentações e também no vosso perfil, ia aqui dirigir uma pergunta a cada. Obviamente os outros colegas também podem responder e podem dar a sua opinião. E relativamente aqui à primeira oradora, a Alina, eu gostaria que me desse a sua opinião relativamente
que tipo de avanços tecnológicos é que identifica, mais recentes, que podem ter maior potencial na renovação dos materiais sustentáveis na construção civil? O que é que acha que ultimamente isto aqui mexeu mais? Eu acho que ultimamente já começa a dar-se alguma importância a estas questões dos materiais serem naturais, incorporarem resíduos e, sobretudo na questão do isolamento, pensar em sistemas de isolamento que sejam compostos por materiais menos poluentes e como o isolamento é uma questão que está na ordem do dia até para aumentar a eficiência energética dos edifícios, tem de facto aparecido sistemas com estas preocupações, mas ainda há muito a fazer. Obrigada. Isto vai um bocadinho de encontro à pergunta que eu quero fazer ali ao engenheiro Paulo, que é muito interessante, as coberturas verdes, e a minha pergunta eu até nem a tinha escrito, surgiu-me aqui na sua apresentação, são depois mais interessantes. A nível de eficiência energética do edifício, qual é o impacto real que este tipo de cobertura verde tem? A melhor resposta, se calhar, se quiser assim mesmo cientificamente, seria convidava a visitar a parte de artigos científicos do site da greenroofs.pt, onde tem caixas em que consegue ver, nomeadamente a questão da performance térmica, e tem, enfim, dezenas de artigos científicos, porque de facto é uma resposta que vai variar caso a caso. Aquilo que nós podemos dizer, e que é fácil de perceber, até porque na história das coberturas verdes temos o exemplo dos sod roofs, dos torftax dos países do norte da Europa, não é? Todos nós lembramos das cabanas dos vikings e que no fundo colocavam aqueles pratos para se protegerem do frio, mas de facto o que é demonstrado cientificamente é que ainda são mais úteis na proteção do calor. Há 3 efeitos que a cobertura verde, portanto, quando nós aplicamos uma cobertura verde, nós vamos ter a massa, ou seja, a espessura de solo ou de substrato que nós aplicamos sobre a construção. Depois vamos ter aquilo que é o desenvolvimento da planta, que funciona como um guarda-sol, como um para-raios solares de incidência solar. E temos, se houver água, temos a evapotranspiração, que no fundo também é uma retirada de energia. Portanto, há 2 componentes aqui que também não nos podemos esquecer. Uma questão é a redução da necessidade de energia para o aquecimento e arrefecimento, mas há uma questão muito importante que é o conforto térmico. Porque eu ter 20 graus dentro de uma habitação dado pelo ar-condicionado ou naturalmente ela ter 20 graus faz toda a diferença. E aquilo que é a nossa prática de experiências, sobretudo mais no sul de Portugal, é de autênticas exclamações das pessoas que experienciaram durante anos ter, normalmente nas casas térreas, não é? Sente-se isso, viver em condições difíceis e de repente com a cobertura verde começarem a ter níveis de conforto adequados. Portanto, não há uma resposta direta, eu não lhe posso dizer vai poupar. O que lhe posso dizer é que da bibliografia que eu conheço estudos feitos, por exemplo, na cidade. O Canadá tem muitos estudos interessantes em que conseguiram poupar, gastar menos 60% da energia para manter a mesma temperatura ambiente num estudo de 2 anos em que o edifício foi repartido, mas também conheço outros estudos que apontaram 20%, portanto há uma flutuação grande, mas que é efetivo é. Aqui mais uma questão que não estava prevista, mas agora surgiu. Esse tipo de solução é suplementar ou complementar às casas passivas? Eu não sou um especialista em casas passivas e não conheço o modelo, nem sequer a forma como são avaliadas. Portanto, não lhe posso dizer se é complementar, se é suplementar, mas ótimo. Talvez a... Ótimo, foi uma curiosidade que eu agora... As coberturas verdes são, evidentemente, uma solução passiva, porque vão influenciar o conforto térmico do edifício de uma forma natural. Tudo que é feito de forma natural, a partir do clima, da natureza, num edifício tem a ver, de facto, com uma arquitetura bioclimática e arquitetura passiva. Obrigada. E agora, por último, aqui uma pergunta ao meu colega José Lameiras. Isto também é de eu conhecer um bocadinho o trabalho do José Lameiras e perguntar-lhe qual é agora a importância das novas tecnologias, da 3D, da inteligência artificial, nisto tudo. Muito bem.
Deixa-me só tirar isto, porque senão ouço-me a mim mesmo. Aquilo que a tecnologia permite fazer, aliás, eu defendo muito a tecnologia como o nosso parceiro de trabalho, como algo que nos vem complementar, não como algo que nos vem substituir. E por isso é que, aliás, nós na Faculdade de Ciências temos a segunda disciplina de Inteligência Artificial em Arquitetura Paisagista no mundo, a ser a Harvard. Ou seja, só para enquadrar a minha atitude. Mas eu acho mesmo que aquilo que a tecnologia tem é a capacidade de nos fazer antecipar e criar cenários. Por exemplo, algumas das imagens que eu mostrei, vocês viram que elas eram trabalhadas ao nível do olho humano. Nós neste momento estamos a projetar as cidades como se fazia no século XVIII, em que todo o projeto é ao nível do olho humano. Os arquitetos e os urbanistas têm muita tendência para desenhar a cidade para ser vista de cima, mas não é assim que as pessoas vivem a cidade. Ou seja, e a tecnologia vem nos trazer isso, que é a possibilidade de nós projetarmos ao nível do olho humano e de nós vivermos a cidade ao nível do olho humano. No último meio ano, um ano, a capacidade de simulação urbana, a simulação do arrefecimento da vegetação e das ilhas de calor que nós já conseguimos fazer, a capacidade de simulação da deflação do vento à pequena escala, ou seja, à grande escala sempre aconteceu, à pequena escala, é muito importante e nós incluímos isso em todos os projetos, ou seja, a simulação do conforto climático neste momento faz parte de tudo aquilo que nós fazemos. Muito obrigada. Antes de dar por encerrada esta palestra e agradecer aos oradores, convido todos para se dirigirem ali. Vamos ter uma happy hour e estão todos convidados. Vai ser um momento em que podemos também conversar um pouco mais com os nossos oradores. Agradeço mais uma vez a vossa presença.